Olá, pessoal. Aqui é Marcela, coordenadora do Reumato TheraKiss, e eu tô aqui hoje reunida com a Clarice Moura, que é médica reumatologista, é super parceira da empresa e, mais do que isso, é minha amiga muito antes da Reumato surgir, né, na minha vida. E nós nos reunimos aqui hoje para a gente fazer a nossa primeira cobertura de um congresso internacional que foi o PANLAR 2024, né, que aconteceu em Barranquilha. Estou muito feliz em estar compartilhando esse momento com a Clarice, que esteve lá para fazer essa cobertura super ao vivo. Bem-vinda, Clá! Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o que eu vi lá no PANLAR. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que o PANLAR é interessante por abordar realidades e dificuldades que são do Brasil e dos países da América Latina, né? Foi muito legal ver brasileiros ministrando aulas, palestras e ver que o Brasil foi líder de publicações esse ano na América Latina. Muito bom, motivo de muito orgulho, né, pra gente, pra nossa reumatologia nacional. Bom, eu acredito que muitos de vocês tenham acompanhado a nossa cobertura em tempo real, que foi feita pelo Instagram, mas o objetivo aqui hoje é a gente tentar sugar da Clarice os principais hot topics das aulas que ela teve a oportunidade de assistir lá. E pra gente começar, a gente vai dividir esse podcast em duas partes, e hoje a gente reservou 3 temas em especial. A gente vai falar sobre artrite psoriásica, sobre as espondiloartrites e sobre artrite reumatoide. Claro, começa trazendo para o nosso ouvinte as impressões e as novidades que você viu sobre a artrite psoriásica. Bom, teve algumas palestras super interessantes sobre a artrite psoriásica. Eles focaram muito na importância do diagnóstico precoce, né, de como fazer para o paciente chegar mais rápido para o reumatologista, seja através de educação da atenção primária, seja através de campanhas para a população de conscientização sobre a doença mesmo, para que as pessoas saibam que a doença existe. E eles focaram muito nisso. Eu não quero fazer um diagnóstico precoce num paciente que já tem artrite. Eu quero pegar aquele paciente que tem artralgia com um risco de progressão e tratar precocemente, né? Então, da mesma forma que a gente já tem a definição de artralgia com risco para progressão para artrite reumatoide, isso foi muito abordado lá para artrite psoriásica também. Ótimo, eu acho que essa é uma realidade, assim, para todas essas nossas doenças, principalmente para as artrites inflamatórias, né? Artrite reumatoide, espondiloartrite, artrite psoriásica. E em uma das aulas que você fez a cobertura, eu vi que você trouxe umas informações sobre um protocolo, né? Que foi desenvolvido, tem sido estudado na Argentina, chamado ReumaCheck, que busca encurtar o tempo, né, desde o encaminhamento do paciente até o diagnóstico definitivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse protocolo é super interessante, assim, eu vi mais dentro das espondiloartrites, né, da artrite psoriásica e das espondiloartrites axiais. É super interessante que é justamente para tentar captar esse paciente precocemente e fazer o diagnóstico, né? E aí eles citaram um estudo argentino que usou esse protocolo. Eles avaliaram preditores clínicos, laboratoriais e de imagem de 119 pacientes com artralgia com risco de progressão para a doença psoriásica. E aí o que era definido como risco de progressão? A história familiar ou pessoal de psoríase. E aí, desses 119 pacientes, 34 evoluíram para doença psoriásica em 1 ano. E os principais preditores foram sinovite e entesopatia a ultrassom com Power Doppler, a combinação dos 2 fatores de risco, história pessoal e familiar de psoríase, e um menor número de articulações dolorosas, no sentido de que a doença psoriásica é mais prevalente um acometimento oligoarticular, né? E também uma maior duração da psoríase. E nessa mesma coorte, eles avaliaram os principais fatores associados à evolução para a doença psoriásica nos pacientes que consultaram apenas por artralgia, tá? Sem aqueles fatores de risco de progressão. E o diagnóstico de doença psoriásica foi positivamente associado com história familiar de psoríase, psoríase pessoal, erosões radiográficas e ultrassom com pelo menos uma articulação com Power Doppler positivo. Muito bom. E a gente vê que o ultrassom com Power Doppler, realmente ele chegou para ficar na vida do reumatologista, né? E ele tem sido cada vez mais importante, principalmente nesse contexto de um diagnóstico muito precoce das artropatias inflamatórias. Bom,
Pulando para o terceiro dia de congresso, que foi no sábado, né? Eu acho que foi uma manhã bem destinada para a doença psoriásica. Muito se falou nesse dia. E uma das aulas que eu achei super legais, e que a gente já teve oportunidade de ver também em outras situações, é aquela batalha, né? Num paciente que tem uma doença psoriásica cujo acometimento de pele é relevante, mas apresenta também uma oligoartrite periférica. Quem que vai ganhar a batalha, Clarice? Os inibidores da interleucina 17 ou os inibidores da interleucina 23? Faz um resuminho aí pra gente do que foi falado. É uma batalha acirrada, né? Então, eles foram 2 palestrantes, um para defender o ponto de vista da IL-17 e um para IL-23, nesse perfil de pacientes que você citou, né? Pele com doença articular periférica, né? O palestrante que defendeu os inibidores da IL-17, ele destacou alguns pontos. Primeiro, que a gente já tem muitos dados de eficácia sustentada e de segurança nos múltiplos domínios, né, da doença psoriásica, não só na pele e na articulação periférica, mas também axial, na entesite, na dactilite. E tudo isso foi corroborado já em estudos de vida real. Além disso, ele destacou que os inibidores da IL-17 já conseguiu mostrar redução na progressão do dano articular, né? Os inibidores da IL-23 ainda não conseguiram demonstrar isso, mas provavelmente é questão de tempo, porque são moléculas que começaram depois, né? Que surgiram depois. Além disso, eles destacam a posologia, que é bem vantajosa, a possibilidade de escalonar a dose, por exemplo, do secukinumab, né? Em pacientes que estão falhando. Então, isso é uma vantagem para não precisar trocar de molécula. E, além disso, as várias formas de possibilidade de administração. Então, endovenoso, subcutâneo e futuramente até anti-L17 oral. Será? Acho que sim. E no que diz respeito à segurança também, moléculas bem seguras, assim, do ponto de vista de malignidades, de tuberculose, né? Eles até citaram que uns inibidores da IL-23, especificamente risankizumab, teve um alerta de segurança sobre AVC. Eu não sabia disso. E, apesar de não ser o foco da aula, eles falaram lá que a IL-23 não tem ainda eficácia comprovada para a doença axial, né? Bom, a gente realmente vê que os defensores da interleucina 17, né, dos inibidores, eles realmente pegam muito nessa parte de que é uma molécula que abrange múltiplos domínios, né? Os principais domínios da artrite psoriásica. E aí acaba essa questão aí de que eles vêm ganhando vantagem na parte axial, mas a gente sabe que tem algumas coisas aí em estudo na parte axial da artrite psoriásica, né? Que talvez seria uma doença um pouco diferente da espondiloartrite axial, mas não era o foco dessa aula específica. E o palestrante que defendeu os inibidores de interleucina 23, Cláudia, o que eles falaram? Bom, eles mostraram alguns estudos pivotais, né, mostrando também desfechos de eficácia nos diferentes domínios, que com certeza tem eficácia, né? Isso a gente não tem dúvida também que tem. Mas o que eles focaram muito é que a IL-23 é uma citocina-chave no início do processo inflamatório da doença. Tem relação ali com a via TH17 e o bloqueio dessa via tem relação com o downregulation persistente e prolongado da via TH17. E isso parece ser muito bom, principalmente na doença precoce, né? Inclusive, teve uma discussão ali no final sobre a proposta, talvez, de fazer uma terapia sequencial. Começar com IL-23 na doença precoce e depois, talvez, migrar para IL-17, que é uma citocina que está mais presente ali nas fases um pouco mais tardias da doença, né? Eles vão deixar essa discussão para o Panlar do México, falaram. Quem sabe vai ter alguma novidade, bom, né? Muito bom. E também dos efeitos colaterais que eles citaram. Assim, existe uma preocupação com os inibidores do IL-17 em relação à infecção fúngica, principalmente candidíase, né? Então, eles focaram nesse contra, né, dos inibidores da IL-17 e também que na doença inflamatória intestinal, que a gente sabe que se presença de doença inflamatória intestinal, a gente vai preferir anti-TNF ou inibidor da IL-23. A verdade, eu acho que a gente está muito bem servido, né? A artrite psoriásica tem ganhado cada vez mais alternativas terapêuticas, mas eu queria saber, depois dessa batalha que você teve a oportunidade de assistir presencialmente, você tem algum favorito? Eu vou me abster de opinião.
Eu também ainda não consigo dar uma opinião do favorito, mas eu acho que é assim, é individualizar o tratamento, né? E dar oportunidades na nossa prática para a gente poder ter experiência com o bloqueio das duas citocinas, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que ir fazendo ali os nossos casinhos e adquirindo as nossas experiências, além do que os estudos já mostram, né? Bom, passando por uma outra aula que foi apresentada também na manhã de sábado, que foi bastante interessante, foi a aula em que o palestrante trouxe a ideia de se criar, assim como já existe na artrite reumatoide, a definição de doença psoriásica de difícil tratamento, que seria super válido e importante, né, na nossa prática clínica. Fala um pouquinho sobre o que você viu lá. Sim, foi uma aula super interessante também, foi do André Ribeiro, que é aqui do Brasil. E a definição, na verdade, eles querem criar uma definição tanto de doença psoriásica de difícil tratamento, mas também uma definição de doença psoriásica de manejo complexo, que é quando a falha é por outras causas não inflamatórias. Eu achei super interessante essa distinção e essa proposta de criar duas definições. A primeira fase desse estudo deles para criar essa definição, que foi lá apresentada nessa palestra, né, foi uma fase de coleta de opinião dos membros do GRAPPA sobre a melhor forma de criar essas definições. E aí foram feitas algumas perguntas e houve uma votação entre os membros, né? A maioria dos membros do GRAPPA concordaram que usar parâmetros objetivos de inflamação no conceito de doença de difícil tratamento, principalmente parâmetros de imagem, ultrassom, ressonância, é relevante. Em relação a provas inflamatórias, PCR, VHS, não teve um consenso tão grande, mas com certeza vai ter algum parâmetro objetivo aí para a gente falar de doença de difícil tratamento. Foi feita também uma pergunta sobre quais itens que contribuiriam mais para uma doença psoriásica de difícil tratamento. A maioria dos membros votou principalmente para entesite, seguido de artrite e doença axial. Já sobre os itens que mais contribuiriam para a doença de manejo complexo, foi depressão e ansiedade, seguido por dor crônica e fadiga. E uma outra votação foi em relação ao número de falhas ao tratamento e qual tipo de tratamento que a gente usaria para definir essa doença de difícil tratamento. Nesse caso, não teve um consenso tão grande, foram várias opiniões, teve votação em vários tipos de falhas a tratamento, mas o que teve a maioria foi se falha a um sintético e a 2 ou mais biológicos. Muito bom. Complexo, né? Sim. E eu acho que esse conceito de uma doença de manejo complexo, isso já é um pouco falado na artrite reumatoide também, e a gente sabe que se a gente não fizer uma análise mais aprofundada, individualizada, às vezes a gente vai julgar como esse paciente sendo um paciente com falha a uma terapia imunobiológica, vai fazer uma ciclagem, às vezes, sem necessidade, sendo que a gente deveria estar atuando em alguma outra questão, seja de dor crônica, enfim, que poderia melhorar a percepção desse paciente quanto à resposta ao tratamento dele, né? Com certeza. E pra gente fechar, eu acho, esse módulo aqui de artrite psoriásica, nós não poderíamos deixar de falar sobre as diferenças que têm sido cada vez mais comentadas na doença axial quando a gente vai comparar a espondiloartrite axial e a artrite psoriásica, né? E teve uma aula que foi reservada para esse tema. O que foi dito lá? Então, vamos resumir alguns pontos importantes, né? A gente sabe que o acometimento axial puro na doença psoriásica é mais raro, então aproximadamente 3 a 5% só, mas quando a gente tem doença axial junto com periférica, a prevalência é um pouquinho maior, mas ainda pequena, né, 20 a 40% dos pacientes. É importante a gente lembrar também que o HLA-B27, ele já é menos prevalente na doença psoriásica, né, mas mesmo no acometimento axial, a prevalência é ainda menor, então varia aí de 14% até 44%. E a gente tem um papel aqui também de outros HLA, principalmente B08 e B38. Outro ponto que foi abordado é na diferenciação de imagem. Então, a gente sabe que os sindesmófitos da doença psoriásica, eles são não marginais e mais Sim. assimétricos. E pode haver ossificação paravertebral, apesar de ser algo incomum. Ótimo. Além disso, a inflamação da coluna cervical, ela é muito mais prevalente na doença psoriásica, inclusive de forma isolada. Uhum. E é frequente, relativamente frequente, a fusão das articulações facetárias.
Em relação ao acometimento das sacroiliacas, em geral, é um acometimento menos grave. E assim como da coluna, geralmente um acometimento assimétrico, né? Esses pacientes têm uma menor frequência de lombalgia inflamatória. Os indivíduos, eles tendem a ser mais velhos. Mulheres e homens são igualmente acometidos. E existe um maior acometimento aí de artrites periféricas, entesite e dactilite associado à doença axial, né? Em relação ao tratamento, especificamente para esse domínio, acaba que a eficácia dos anti-inflamatórios e dos anti-TNFs foi assumida baseado nos dados que a gente já tem de espondiloartrites axiais, né? Mas a gente tem estudos direcionados para esse domínio na doença psoriásica, então a gente tem dados positivos com o secukinumab e a gente tem aí alguns dados também de análise pós-hoc para guselkumab e o secukinumab. E em breve deve sair os critérios classificatórios para a doença axial da doença psoriásica que está sendo desenvolvido, a previsão era até de término no final do ano passado. Então, brevemente deve sair esses critérios classificatórios que está sendo através do estudo Axis. Ótimo. E realmente essa questão do acometimento axial na artrite psoriásica, de fato, o paciente ele costuma ser menos sintomático do ponto das vezes a gente não saber que ele tem mesmo, né? Talvez até um número que seja subregistrado, justamente pelo fato do paciente não ter uma queixa álgica tão importante como na espondiloartrite. Bom, e antes da gente passar agora pro tema de espondiloartrite, só um spoiler. Acabou de ser publicado, agora no dia 15 de abril, o guideline PANLAR para tratamento da artrite psoriásica. A gente não vai falar sobre ele especificamente aqui hoje, mas podem aguardar que já tem uma newsletter direto e super nova e fresquinha, com todas as informações mais importantes dentro do nosso aplicativo. Bom, então vamos lá, Clá. Passando agora para as espondiloartrites. Vamos falar um pouquinho. Gente, a Clarice, ela é uma máquina. Eu não sei como que ela conseguiu ver tanta aula e absorver tanta coisa, mas ainda tem muita novidade aqui. Vamos lá, Clá. Vamos lá. Então, para as espondiloartrites axiais, assim como na doença psoriásica, foi abordado muito a importância dessa questão do diagnóstico precoce, né? E de otimizar ferramentas para a gente conseguir fazer isso. E voltando aqui de novo com o Reumacheck, né? Que é aquele protocolo argentino. Sim. E eles também usaram aqui para doença, para as espondiloartrites axiais. E aí eles fizeram um estudo que eu achei super interessante. Olha como é que eles conseguiram captar paciente. Eles fizeram campanha em rede social e falaram com todos os ortopedistas que eles conheciam para encaminhar pacientes. E aí eram pacientes que teriam que ter menos de 45 anos com dor lombar. E aí esses Independente da dor. Só dor lombar e menos de 45 anos. E aí, eles passavam por uma primeira avaliação e se tinha pelo menos uma característica de espondiloartrite axial, aí já entrava ritmo de dor, né, e manifestações associadas, eles continuavam no protocolo e aí eles eram avaliados com uma história clínica mais completa, exames de imagem, inclusive ressonância, e o B27 para tentar um diagnóstico mais precoce. Aí, nessa avaliação inicial, né, eles conseguiram captar inicialmente 246 pacientes, 135 ficaram depois da primeira avaliação, e desses 175, 75 conseguiram fazer o diagnóstico de espondiloartrite axial, na opinião do médico, né? Se você for usar critério ASAS, a grande maioria preenchia, né? Alguns não preenchiam, mas o diagnóstico foi feito aí num número interessante de pacientes, né? E de uma forma... Eu não vou dizer inovadora, porque o poder das redes sociais é cada vez maior, né? Mas de uma forma diferente do que a gente está habituado a ver o desenho dos estudos todos, né? Sim. Outra ferramenta que eles citaram foi em questão de workshops para o reumatologista saber interpretar a ressonância. A gente acaba precisando um pouco mais da ressonância porque a prevalência de B27 na nossa população é um pouco menor, né? Então, a gente tem que saber interpretar, né? E hoje em dia a gente vê porque acaba que a gente tem um acesso mais fácil, né, à ressonância, e a gente tem situações confundidoras, né? E a gente tem muitos laudos, muitas vezes, que gera muita dúvida, né? Até por parte do radiologista mesmo, né? A gente fala que o reumatologista, ele tem que ser um pouquinho de cada coisa. Ou ele tem que ter um melhor amigo de cada especialidade, né? Porque realmente é bem complexo. Então, o reumatologista, ele saber interpretar é muito importante, né? Então, essa foi uma outra ferramenta que eles citaram para diagnóstico precoce, né?
Também eles mencionaram o fato da gente sempre lembrar que não é todo paciente que vai ter o perfil de sacroiliite, né? Muitas vezes a gente vai ter muita entesite. E aí, outra estratégia que eles mencionam é lembrarmos do índice de entesite ao raio-x, né? Que não é tão falado assim, né? Mas esse índice já está aí há um tempinho. E a gente sabe que o grau de discordância da avaliação de sacroiliite ao raio-x entre 2 examinadores é grande. Muito. E as alterações de entesite, elas geralmente são mais fáceis de ver. A gente tem menos dúvidas. Então, isso auxilia muito. Só que a gente numa fala avaliação. menos, né? A gente fala menos. Exato. Bom, e você teve uma oportunidade também de assistir uma aula do professor Baralhacos sobre as recomendações asas eular para as espondiloartrites axiais, né? Conta pra gente, claro, o que teve lá. Sim, foi uma aula ótima, né? Ele reforçou alguns pontos das recomendações, começando pela abordagem não farmacológica. Então, ele destacou a importância da interrupção do tabagismo, que tem melhora em todos os domínios da doença, melhora em função, mobilidade e atividade. A prática de atividade física também extremamente importante, né? Ele mostrou que os estudos são muito heterogêneos, sabe? Mas já tem evidência de que exercícios na água, exercícios aeróbicos e exercícios de alongamento têm muito benefício. Ele citou, inclusive, um ensaio clínico randomizado, que foi com 100 pacientes, que fizeram exercícios intensos, cardiorrespiratórios e de força muscular por 3 meses. E a resposta foi, assim, incrível, assim, de melhora realmente em parâmetros de atividade de doença, né? Fora os benefícios de saúde cardiovascular, né? Então, fica a mensagem aí para sempre o reumatologista propor o exercício mais intenso possível, né? Obviamente, para cada paciente. Dentro da tolerância, né? Sim, para a gente conseguir os benefícios aí no controle da doença. Muito bom. E em relação ao tratamento medicamentoso, ele até fez bastante comentários sobre o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Principalmente na doença precoce. E ele, inclusive, reforçou que a maior dose tolerável, né, possível ali para esse paciente, ela deve ser utilizada principalmente no primeiro mês de tratamento, porque existem melhores chances de resposta, né? E essa resposta a gente já tende a observar já nos primeiros 7 a 10 dias, né? Então, não teve resposta nesse período, a chance de não responder é grande também, né? Mas ainda assim existe aquele protocolo, tentar por 4 semanas, tentar um outro anti-inflamatório. Mas a gente vê que na prática, né, e também nos estudos, que praticamente 60% dos pacientes vão precisar de escalonar o tratamento, né? Outra coisa que foi falado, né, da abordagem farmacológica inicial foi a opção de infiltração intraarticular, seja na manifestação óligoarticular periférica, que é mais comum, né, da nossa prática, e até na sacroiliaca, tá? Mas ele colocou uma ressalva de que parece que a infiltração na sacroiliaca tem um efeito muito célere, assim, sabe? A duração é cerca de 1 semana só de benefício, né? Talvez seja interessante na fase mais aguda, mas ele destacou essa questão do efeito passageiro, né? Ótimo. Bom, e para quem tá falhando, né? Quem falhou ao anti-inflamatório é uma grande parcela de pacientes. Teve alguma coisa nova ou foi basicamente o que a gente já tá habituado e já tem ciência? Foi basicamente o que a gente já tá habituado, sabe? Eu acho que ele reforçou dados mais novos aí de possibilidade de redução gradual da dose dos imunobiológicos ou dos inibidores de JAK, né? Em pacientes que já estão em remissão sustentada por pelo menos 6 a 12 meses aí de tratamento, né? Ao mesmo tempo, ele falou da alta probabilidade de recidiva, né? Com a suspensão, isso a gente já sabe também, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Ele usa um conceito de treat early and long enough, né? Tratar precoce e tempo suficiente. Por quê? Foi visto que quanto mais tempo em remissão, maior a probabilidade de redução de progressão radiográfica. Então, teoricamente, quanto mais tempo o paciente ficar com biológico, menos ele vai progredir, né? Sim. Então, é melhor, às vezes, deixar um pouquinho mais tempo do que ficar suspendendo, entrou em remissão, aí vai recidivar, entra de novo, né? A chance dele progredir talvez seja maior.
Ótimo. Em relação aos parâmetros de atividade, isso é um conceito que já está aí já há algum tempo, né, na nossa prática clínica, é o uso preferencial do ASDAS, né, em relação ao BASDAI. E em relação ao exame de imagem, além desse fato que você já comentou, da necessidade da gente ser treinado, tanto lá na artrite psoriásica, isso com certeza é uma verdade também para a espondiloartrite, teve mais alguma coisa? Na verdade, ele reforçou um pouco nisso, né, da gente ter cuidado que edema medular ósseo está presente em outras inúmeras condições, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E de que nem sempre a avaliação clínica vai se correlacionar com o que é visto na imagem, né? Na ressonância. Ele terminou a aula dele falando sobre uma maior dificuldade de tratamento nos pacientes obesos, tá? Independentemente da dose de imunobiológica, a gente tem algumas doses, né, alguns medicamentos que são ajustados pelo peso, e mesmo assim, esse perfil de paciente são mais difíceis de tratar. E também foi citada a diferença de resposta entre homens e mulheres, né? As mulheres respondem menos ao tratamento. Isso não é totalmente esclarecido ainda o porquê, mas talvez seja pela diferença mesmo na percepção da dor nas mulheres, né? Uma maior prevalência de fibromialgia nesse grupo também. E no caso das espondiloartrites, a fibromialgia às vezes acaba dificultando ainda mais a avaliação da atividade doença, né? Porque se não existe um comprometimento periférico em que a gente consegue facilmente examinar e perceber uma sinovite, às vezes se torna uma necessidade você fazer um exame de imagem a mais para poder identificar se a doença está ativa ou não, né? Ô, gente, se eu deixar, a Clarice vai ficar aqui por umas 2 horas contando tudo que ela viu lá, mas a gente vai agora entrar no último bloco da primeira parte desse nosso podcast de highlights do PANLAR, e a gente vai falar sobre artrite reumatoide. Vamos lá, Clá, o que você viu lá de interessante, de novo ou não, sobre artrite reumatoide? A Marcela já cortou várias partes aqui da minha fala, tá, gente? Então, vamos lá. Na artrite reumatoide, mais uma vez, importância do diagnóstico precoce, né? Falando dessa janela de oportunidade, que é aquele paciente com artralgia, e não o paciente já com uma artrite definida, né? Eles citaram uma coorte argentina que aplicou os critérios EULAR de artralgia de alto risco de progressão, e as principais características na linha de base associadas a um diagnóstico final de AR foi dificuldade de cerrar o punho, presença dos anticorpos, fator reumatoide, anti-CCP, e ultrassom com Power Doppler em pelo menos uma articulação avaliada. E aqui a gente reforçando mais uma vez, né, a importância dos exames de imagem, principalmente o ultrassom com Power Doppler, mas também a ressonância, diante de uma suspeita de um quadro inflamatório articular, né, no caso aqui do que a gente está falando, artrite reumatoide inicial. Então, lembrando, se houver presença de acometimento, né, de metacarpofalangianas e de punhos, assim como tenossinovite das mãos e bursite e submetatarsiana nos pés, existe uma maior probabilidade de artrite reumatoide. Então, fiquem atentos a esses achados dos exames de imagem. Isso mesmo. Foi falado também da AR soronegativa, né, com uma patologia controversa aí, né, acho que a gente sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha, né, diante de artrite reumatoide soronegativa, se a gente não tá comendo mosca, né, e eles fizeram uma crítica aos critérios classificatórios de 2010, porque apesar de ajudar a diagnosticar uma doença mais precoce, a gente ainda fica aquém do diagnóstico de classificar uma artrite reumatoide soronegativa. Aproveitem e fiquem de olho lá no nosso Expert Talks dentro do app. A gente tem, esse mês agora, já vai sair um novo caso clínico que vai abordar esse tema, e na sequência vem um outro também, mostrando o quanto que é difícil na nossa prática clínica, né? Às vezes a gente firmar esse diagnóstico de AR soro negativa e tratar corretamente. E aí, aproveitando essa deixa, valorizando um pouco também aqui o pessoal da América Latina, foi muito comentado um estudo colombiano lá, né, que foi desenvolvido para tentar diagnosticar corretamente esses pacientes com suspeita de AR soro negativa. Explica pra gente como que foi esse estudo, Clá. Foi super interessante, bem comentado mesmo. Esse estudo ele avaliou os custos da aplicação de um algoritmo para pacientes que são encaminhados com suspeita de artrite reumatoide soronegativa. E esse algoritmo envolve o uso de exames de imagem. Então, obviamente raio-x, mas se precisar ultrassom, se precisar ressonância, né, para a gente ter um diagnóstico mais assertivo para esses pacientes. E isso foi comparado com o custo de tratamento no primeiro ano de pacientes erroneamente classificados como artrite
reumatoide soronegativo por métodos convencionais, ou seja, só uma avaliação clínica, laboratorial, às vezes só com raio-x, né? E aí foi visto que, embora os custos dessa abordagem convencional por paciente sejam inferiores, há uma economia potencial, assim, é impressionante a economia, assim, de custos com medicamentos após 1 ano de tratamento naqueles pacientes que você realmente faz o diagnóstico correto com essa abordagem de exames de imagem. Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente pensa só naquele custo que tá tendo ali naquela hora, vários projetos não vão para frente, enfim, pensando dessa forma, mas quando a gente vai avaliar, né, prospectivamente, o que isso vai gerar de economia num futuro é realmente, por um lado, é desanimador, porque às vezes a gente não consegue evoluir muito, mas por outro, a gente mostra que ainda tem caminhos a serem percorridos para a gente conseguir tanto dar um diagnóstico precoce, tratar corretamente, quanto economizar, né? Uhum. Bom, claro, teve um outro palestrante de peso lá nas mesas de artrite reumatoide, que foi o Aletarra, e eu queria que você contasse qual foi a mensagem mais importante que ele deixou na aula dele. Ele tentou falar um pouco sobre tratamento de precisão na artrite reumatoide, né? Que infelizmente a gente ainda não tem, né? A gente não tem biomarcadores ainda para nos ajudar a guiar o tratamento, né? A gente espera que isso esteja Sim, chegando, não, né? está chegando, com certeza, né? E que acaba que a gente, na ausência de biomarcadores, a gente acaba usando contexto clínico para fins de precisão, né? Seja de comorbidades, manifestações extraarticulares que vão nos ajudar a escolher o melhor tratamento para o paciente, né? Ele até citou outras estratégias também, teve um estudo que avaliou para pacientes naivos ainda de tratamento, se tem algum fator que faça a gente pensar talvez em começar talvez até com um biológico, né? Ou até com um metotrexato associado a um biológico, né? E ele citou um estudo interessante que fez um modelo de matrix para predizer esse risco e pacientes que tinham em combinação fator reumatoide positivo, presença de pelo menos uma erosão no raio-x, PCR bastante elevado, acima de 30 e maior número de articulações edemaciadas, esses pacientes progridem mais, né? Aí ele levanta essa questão, né? Será que para esses pacientes uma outra estratégia que não um metotrexato de primeira escolha, né? Seria ideal? Exato, se a gente tem que seguir exatamente, né, como tá no protocolo, mas a verdade é assim, pelo menos na minha prática clínica, às vezes a gente já meio que sabe o que vai dar certo e o que não vai, né? A gente fala assim, não, esse aqui não tem como, não vai segurar. E aí a gente vai fazendo de acordo com o que é possível mesmo na realidade do nosso país. Uhum. Bom, agora pra gente fechar com chave de ouro, tá sendo desenvolvido o guideline PANLAR de artrite reumatoide, então acabou de ser lançado de artrite psoriásica, o de artrite reumatoide está quase lá. Vou te pedir para resumir os principais pontos que já foram abordados lá no congresso, os spoilers desse guideline. Conta pra gente. Eu nem poderia estar dando spoiler, né? Eles pediram para não compartilhar informações, mas assim, eu vou passar o que eles passaram lá pra gente na aula, né? É super interessante, né? Acho que vai ser de grande relevância para a nossa prática, né? Um guideline aí voltado para a nossa realidade da América Latina, né? Dentre os princípios gerais do tratamento, foram destacados a abordagem holística do paciente, né? A importância do manejo não só clínico, mas também dos fatores psicossociais. Foi falado muito da necessidade da participação ativa do paciente durante essa jornada de tratamento. Falado de início precoce de tratamento para evitar progressão, para evitar dano, e também do uso de métricas para atingir o nosso alvo, que é de remissão ou de baixa atividade, né? Algumas recomendações também foram apresentadas, né? Que são recomendações preliminares. Provavelmente no texto vai vir mais bem detalhado, né? As recomendações, níveis de evidência. Claro. Mas vamos lá. Então, metotrexato é a nossa primeira escolha ainda, sempre. A via subcutânea ela pode ser preferível nos pacientes com intolerância gastrointestinal e a leflunomida entra aí se contraindicação ou falha. O uso dos glicocorticoides, menor dose possível, menor tempo possível, né? E a gente só deve ao iniciar o tratamento ou ao fazer uma troca de droga modificadora de curso de doença. Ótimo. Que nem sempre é tão fácil, né? Sim, Principalmente exatamente. aquele paciente que é apegado ao corticoide. Ao corticoide. Sim.
Para aqueles pacientes que têm fatores de mau prognóstico ou então não sejam elegíveis para uso de sintéticos convencionais, aí eles colocam inibidores de TNF, da IL-6, abatacept, rituximab ou inibidores de JAK como opções. E aí eles colocaram tudo no mesmo nível, entendeu? Não sei se no texto vai vir discriminado aí. Sim, sim. Gerando uma dúvida, né? Isso. Será que eu já posso começar com rituximab, né? Exatamente. Falaram que, né, no caso de falha, intolerância ou falha terapêutica, a gente, obviamente, né, pode trocar para outra classe, mas que a ciclagem entre medicamentos da mesma classe também pode ser feita com menor nível de evidência, Sim. mas podemos fazer. Então, para pacientes que se encontram em remissão por um tempo superior a 6 a 12 meses, já é recomendada a redução gradual ou espaçamento, né, começando primeiro pelo biológico ou pelo alvo específico e depois pelos sintéticos, né, reforçando que a suspensão abrupta ela não é indicada em nenhum caso. Eles comentaram se essa opção por suspender primeiro o biológico, provavelmente é questão de custo, né? Mais Acho provável. Que a justificativa Isso mais é controverso, né? Às vezes tem exato. alguns locais que recomendam que você tire primeiro o que falhou, Sim, né? E sim. mantenha o que deu certo. Exato. Mas eles não especificaram o motivo, Ok. mas eu imagino que seja por Vamos conta de aguardar, custo. né? Se o documento vai trazer alguma coisa a mais. Sim. E para pacientes com doença pulmonar intersticial, o que eles trouxeram com maior evidência foi o abatacept, tá? Mas a gente tá com esse problema de acesso aqui no Brasil, né? Mas também como pena. opções, sim. O próprio metotrexato, o rituximab, inibidores de JAK e naqueles com doença progressiva, o uso de medicamentos antifibróticos. Mostrando que os inibidores de JAK também estão sendo cada vez mais falados, né? Para o tratamento de doença pulmonar intersticial aí associada a doenças autoimunes. Sim. Bom, acho que a gente conseguiu abordar, assim, se não tudo, pelo menos a grande maioria, né, Clá? Queria te agradecer muito. A gente está finalizando por aqui essa primeira parte dos nossos highlights. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando, não só no Instagram, no Spotify, mas principalmente dentro do nosso app, em que a gente está trazendo conteúdos, atualizações, inovação todos os dias, para melhorar e para facilitar a vida de todos os reumatologistas. Obrigada, Clara. Eu que agradeço, Mar.